a gente se conheceu já na pandemia, em 2019, né? Quando você tava fazendo a transmissão Lá, ao vivo da igreja que você pastorava, né? E foi um jeito diferente, porque eu simplesmente estava procurando por algumas igrejas. Eu não sabia que tinha a igreja de Catedral Adoração Online em Patinga. Foi que eu conheci através do ministério acá em Connecticut, onde eu estou, no Taba, desculpa. E aí a gente começou uma amizade. A gente começou uma amizade. Além disso, o senhor também é psicólogo, e, ajudou a gente em, em área do COVID, que eu fiquei apavorado. Eu fiquei muito apavorado, gente. Eu fiquei apavorado. quem não ficou, né? Quem não ficou, né, Rosê? Foi uma época muito difícil, né? A gente perdemos entes queridos, pessoas que a gente amava, pessoas indo para o hospital e não sabia se ia voltar, né? Então, foi uma época de incertezas e dificuldades, né? Então, assim, as estruturas foram sacudidas mesmo, né? E teve aquele momento de poder fazer aqueles vídeos que eu achava que era importante, né? As pessoas estavam em casa comendo. Falei, É, vamos fazer os vídeos, né? Todos os dias, foram foi, 30 e poucos dias direto, todos os dias fazendo a live, porque as pessoas estavam em casa comendo, então levar uma palavra de fé e tudo. Aí que apareceu aquele nome todo esquisito e fazendo brincadeira. Eu falei, gente, o que é esse aqui? Aí você se apresentou e desde então, né? Desde então, nós estamos em contato, sempre vai e volta, né, devido às questões de distância e tudo mais, mas nós sempre aqui, sempre falando uma coisa com o outro, e estamos aí, né, mas o Covid foi um momento difícil. foi E muito. graças a Deus pela internet, que nos aproximou de várias pessoas, foi possível, né, ajudar muitas pessoas naquela época, né? Sim, sim. E, cara, ele faz atendimento online. Você está nos Estados Unidos, você está querendo atendimento, faz atendimento online. Depois a gente vai falar E, sobre esse tema mais para frente, mas esse então, apresentar, já chamamos que você é pastor, mas você não se apresenta para ainda quem não te conhece. Conta um pouco da claro, sua história, não que você pode contar, o que você faz além do título do pastor. tá joia. Então, eu tenho até um livro que está para ser lançado, né? E esse livro vai contar um pouco da minha história, né? Mas eu sou pastor, né? Primeiro, desde 2007, eu fui consagrado ao pastoreio. E quando eu retorno para o Brasil, devido a algumas questões, eu vi a necessidade. Eu já trabalhava com pessoas, né? A gente cuidava de pessoas. Nós tínhamos aquela coisa, sabe, Rodrigo, de ficar assim, ah, vai orar, tá com problema, Sim, é porque você não ora, é porque você não lê a Bíblia. Infelizmente, a igreja cresceu com muito disso, né? E depois eu falei assim, não, mas espera aí, hoje não é por aí. Então foi quando eu falei assim, eu vou estudar, né, psicologia, a princípio somente para poder trabalhar com as pessoas da igreja. Já fazia aconselhamento, já trabalhava, ajudava as pessoas, mas eu fui agregar a ciência também. Então, eu tenho meu conhecimento teológico, consigo ajudar as pessoas diante do que a palavra de Deus nos ensina, mas a gente percebia que nem tudo era falta de fé, nem tudo era falta de oração, nem tudo, desculpa, era falta da palavra. Tinha as questões enraizadas nas pessoas, né? Traumas vividos, questões que as pessoas passaram que estão ditando, né, hoje a vida delas adulta, mas passaram lá na infância. Então eu decidi, né, eu fiz a psicologia com esse intuito de agregar, né, ao meu pastoreio, à igreja, uhum, essa ferramenta que é maravilhosa, né, que é uma ferramenta maravilhosa e eu tenho visto o quanto isso tem sido importante na minha vida, né, para ajudar pessoas, para eu também entender o quanto eu precisava de ajuda. A gente vai falar mais à frente disso, talvez, mas foi um divisor de águas na minha vida, essa questão de eu poder ter entrado na psicologia foi quando eu entendi que eu precisava de ajuda, né? Eu precisava
de ajuda quando eu falei assim, não, eu vou ajudar as pessoas. Eu quero ajudar as pessoas, mas peraí, eu também estou precisando de ajuda, por me conhecer. É uma coisa legal, né? A gente se conhecer. Então, psicologia trouxe isso. Eu sou psicólogo, sou pós-graduado em psicanálise, sou pós-graduado em avaliação psicológica. Hoje faço também a questão do autismo, né? Estou estudando, fazendo 2 pós no autismo também, para entender melhor, para poder ajudar não somente uma criança, né? Mas também os pais, como lidar, né? Porque não é fácil, né? A Certo. gente tem experiência já com algumas situações, e a gente sabe o quanto que é doloroso, difícil, porque os pais criam aquela expectativa, né? E de repente vem um filho atípico, diferente, né? E os pais não conseguem lidar com aquilo. Então, estou estudando mais e, né, pastorei desde 2007, né? Morei nos Estados Unidos aí, não conheci o Rosê, né, Rosê? Não te conheci pessoalmente, porque ainda não existia a Catedral de Oração em Canérias. Então, eu morei 17 anos nos Estados Unidos, minha família continua toda aí. Pai, pai faleceu, né? Há algum tempo já. Minha mãe está aí, meus irmãos, sobrinhos. Então, assim, eu estou aqui, voltei do Brasil com um projeto, mas as coisas mudaram. E hoje eu moro, né, em Belo Horizonte, já não estou mais em Patilha. Em E estamos BH. aqui, né? Fazendo. Hoje o foco meu maior é mesmo o trabalho na área da psicologia. Que bacana isso, que bacana. Sou casado, né? Para a honra e glória do Senhor, né? Importante. Casado e feliz por aquilo que Deus sempre fez, por aquilo que Deus fez na minha vida nesse último ano. Já começar com uma coisa forte, né? Para depois, nosso intuito aqui é falar para homens, né, José? O nosso intuito aqui é trabalhar com os homens. E Certo. esse mês de junho, olha para você entender, esse mês de junho faz um ano, eu não sei se eu te contei isso, faz um ano que eu tentei tirar a minha vida. Sim, sim, lembro. Bom, Você me ligou no segundo dia de que você estava no hospital, né? de lá. Então, para as pessoas entenderem, Rosê, né, o quanto que os homens, né, as mulheres, todos nós precisamos de ajuda, né? Mas o nosso foco aqui é mais centrado nos homens. Hum, O quanto o homem precisa de ajuda. Eu sendo psicólogo, pastor, né? Muitas vezes achava que eu poderia resolver minhas coisas, que eu tinha, não poderia ser vulnerável, eu não poderia mostrar fraquezas, e por eu não me permitir ter cuidado, me permitir que alguém estendesse a mão para mim, achando que eu poderia fazer tudo, eu quase tirei a minha vida. Então, assim, é importante esse canal, né? Eu tenho acompanhado já o Rosé há algum tempo, e, assim, eu sei que não é fácil você falar com homens, porque os homens têm essa resistência, né? hum, Essa resistência muito grande de não se abrir, né? De não poder mostrar fraqueza. E desde criança a gente cresce, o homem não pode chorar, o homem não pode isso, o homem não pode aquilo, o homem tem que ser provedor, o homem tem que ser isso, o homem tem que ser aquilo. E cresce com essa pressão, né? Então, assim, que bom que você está fazendo esse trabalho, né? Por mais que seja árduo, por mais que seja difícil, entrar no coração do homem e mudar ali, né? Fazer com que o homem entenda, né? Que ele também é um ser humano, ele tem direito de sofrer, tem direito de chorar, ele tem o direito de pedir ajuda. É que bom, esse canal está começando essa trajetória que Deus, né, use sua vida, a vida daquelas pessoas que estiverem aqui com você, para poder alcançar esses homens, né, que têm esse coração ainda fechado, né, que acha que não precisa, que não pode pedir ajuda. Então, esse canal, né, bênção de Deus, para que esses homens sejam alcançados para a honra e glória do Senhor. Então, é, homens, nós precisamos nos cuidar. precisamos. Eu quero dar en ese punto do que pode llegar a ser a depressão, a onde pode chegar a ansiedade, que é a gente atentar contra a sua vida. Mas eu quero Sim, mais, eu quero mais além. Eu quero falar sobre os sintomas que a gente. Porque eu também passei por isso, pastor.
A tua história e a minha história são muito parecidas. Eu também Verdade. tentei tirar minha vida em 2 ocasiões, atrás de um forcamento, mas naquele momento eu entendi lo que era uma pessoa que queria tirar-se a vida. Não era porque ela queria fazer, era porque eu precisava de ajuda. Era porque eu estava gritando ajuda e eu achava que nesse momento era a resposta para eu ficar bem. Mas não foi. Mas o que aconteceu? Minha mente ficou obscura. Eu pensei em todo mundo, mas minha mente ficou obscura. Não me importei por ninguém. Simplesmente falei, eu vou me matar. E tentei. Mas em esse lapso de tempo, Deus fez um milagre. Pero Amém. eu quero que você também se que experiência, que foram os sintomas quando você chegou a esse momento? Que foi que você falou? Eu quero, não importa, que eu cheguei. Se pode compartilhar isso. Claro, claro. Exatamente isso, esse abrir mão, né, dos seus cuidados, da sua saúde. O homem, ele vai se deixando de lado, né? Ele não se preocupa, ele vê alguns sinais, né, mas ele não consegue externalizar, não consegue colocar para fora. Hum, Né? Hoje você vê, hoje tem muitos vídeos curtos na internet, que eu acho muito interessante. Alguém pega um homem parado assim do nada, olhando para o tempo, né, ali, ou um homem dentro de um carro, achando que ninguém está vendo, está chorando. Aí seja questões emocionais, né, talvez alguma coisa com os filhos, alguma coisa com a esposa, algum relacionamento que não deu certo, alguma traição, ou seja, por questão financeira, que a pressão ela é muito grande sobre um homem de prover, ou seja, também algum trauma que ele viveu e ele não sabe nomear aquilo. Então, assim, eu errei em todas as etapas possíveis, como homem, como alguém que precisava de ajuda. Eu hum, passei por abuso, né? Assim como você passou, né, Rosê? Eu tenho isso escrito no livro que em breve vai sair. hum. Eu passei por abuso quando eu era pequeno, aos 6 anos, aos 9, aos 10, 11 anos, por exemplo. Foram 3 períodos de abuso distintos. Só que eu nunca consegui contar para ninguém. A princípio, eu não entendia o que era aquilo. Eu só me percebi tendo uma infância e uma adolescência totalmente diferente, porque eu fiquei mais sexualizado, qualquer coisa mais. Eu não sei, não está preparado para Sim, aquilo, né? A criança e adolescente, ele não está preparado para entender o que é a vida sexual. Então, quando é rompido, se rompe, melhor dizendo, aquela barreira, ele é prematuramente colocado em um lugar que ele não sabe lidar com aquilo. Eu não entendi o que é aquilo. Quando eu me dei por conta que aquilo que tinha acontecido comigo era um abuso, aquilo não deveria acontecer, né, eu passei a sentir vergonha, hum, eu sim, passei a sentir culpa, eu passei a entender que eu tinha que provar que eu era homem, é, né, porque os abusadores moravam próximos da minha casa e constantemente, todos os dias praticamente, eu os via. Então, isso me causava muita estranheza, revolta. Então, assim, eu cresci uma adolescência que eu só fazia, o meu negócio é, não, eu tenho que ficar com várias mulheres, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque eu tenho que provar que eu sou homem. E minha vida foi passando, minha personalidade, meu caráter foi se tornando isso, eu tenho que ser essa pessoa. Eu me tornei frio, eu me tornei. Você me conheceu antes de eu entender melhor, né? Eu sempre fui uma pessoa comunicativa, uhum, brincalhão, mas ao mesmo tempo fechado. sim, Eu não me abria tanto para as pessoas. Eu me colocava à disposição para ajudá-los, me colocava à disposição para fazer as coisas, mas ao mesmo tempo eu colocava um espaço entre eu e as pessoas.
Hum. Eu não permitia que ninguém entrasse na minha zona de conforto. Com meus irmãos, com a minha mãe, com meu pai, quando eu estava vivo ainda, eu sempre mantive essa distância. Eu não fui muito presente em muitas questões por causa disso. Eu era uma pessoa mais fria, em outras questões que o trauma me trouxe, né? O abuso. Eu era uma pessoa que tinha que ser as coisas, tinha que ser do meu jeito. As coisas tinham que ser certas, as coisas tinham que ser, não pode errar, não pode errar. Então, eu existia essa cobrança em mim, que eu tinha que fazer as coisas certas, não podia errar, né? Não confiava nas pessoas. Por que que eu não confiava nas pessoas? Porque alguém que um dia eu entendi que era uma pessoa que eu poderia confiar, me fez mal, né? Então, eram pessoas que eu conhecia, pessoas mais velhas, e eu não imaginava que fariam uma coisa ruim comigo e fizeram. Então, a gente que passa por abuso na infância, ele deixa de confiar nas pessoas, desconfia de tudo. Então, eu cresci, sabe, ver com todo esses sintomas em volta, Sim. desconfiança, tudo mais. Quando eu vou para os Estados Unidos, minha vida meio que estagnou. Eu Hum. tinha esses mesmos sintomas dentro de mim, mas ela estagnou. Né, foi nos Estados Unidos que eu realmente comecei a viver a fé, porque no Brasil eu já na igreja que era criança, né? Mas depois que meu pai foi para os Estados Unidos, mas minha mãe, eu e meus irmãos vivemos a vida louca, né? Vivemos aquilo que vivia, né? A vida louca, mas éramos dançarinos, cabeludo e tudo mais. Mas chegou aos Estados Unidos, graças a Deus, a gente conseguiu se organizar novamente, tinha um suporte familiar, né? Coisa que a gente não tinha muito tempo. Então a gente ficou, minha vida estagnou ali, mas ao mesmo tempo, ela estava, sabe quando você está maquiando algo Sim. que, tipo assim, agora eu sou servo de Deus, agora eu não posso ficar com várias meninas, agora eu não posso ficar tendo relação fora de casamento, eu tenho que casar, eu sou servo de Deus, então veio essa pressão, não estou falando que é errado, certo, mas isso porque existe. Quando você aceita Jesus, você quer mudar de vida, É. você quer ter uma vida nova. Mas, ao mesmo tempo, por eu não falar sobre a minha situação, por eu não me abrir com alguém sobre a minha situação, eu me coloquei dentro dessa pressão. Eu tenho que casar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, ou seja, eu vivia muito esmagado e essas questões que eu falei, desconfiança, tudo, ao tempo todo estava vivendo em mim de uma forma maquiada, né, maquiada. Então, para reduzir, para não ficar tão longo só essa parte, depois a gente pode entrar mais em detalhes, Sim. eu tenho que voltar para o Brasil por causa de algumas questões. Quando eu volto para o Brasil, o que acontece comigo? Eu volto para Ipatinga. Hum. Foi em Ipatinga que eu passei por abuso. O... Eu não tinha a dimensão de o que iria acontecer comigo. Meu Deus. Então, foi em Ipatinga que eu revi os abusadores. Não todos, né? Mas dois abusadores. Eu via praticamente todos os. Meu Deus. Foi quando a minha cabeça, foi quando eu comecei a ter mais ansiedade. Por que ansiedade? Porque quando eu era novo, eu usava o meu escape. Qual foi o escape? É sair, era beber, era paquerar, era fazer isso e aquilo. Agora eu volto, eu sou servo de Deus, pastor de igreja. Aí, como que eu vou maquiar tudo aquilo que eu estava passando? Hum. Aí começou a vir vários sentimentos, raiva. Às vezes eu abria o portão assim, olhava para a pessoa que estava sempre ali, morava em frente, eu falei assim, agora eu posso pegar esse cara, eu posso quebrar ele todo. E agora eu sou homem, Yeah. agora eu sou homem. Mas eu não fazia. Eu fui parar 3 vezes no hospital, achando que estava tendo um ataque cardíaco, aquela sensação com o braço está dormente, a palpitação
acelerada, a pressão subindo, e eu não conseguia entender o que estava acontecendo. A pressão de abrir a igreja, a pressão de confissão, a pressão de voltar para o Brasil sem ter me preparado para aquilo, a pressão de ver os abusadores, tudo isso, e eu calado, Rodrigo. Hum, E eu calado, não falava com meus irmãos, que são, né, os meus pastores, não falava com meus irmãos, não falava com ninguém, sabia de nada. Até os 42, 43 anos mais ou menos, ninguém sabia do que tinha passado no som. foi quando a gente, eu Foi lembro. aí que tudo começou a ficar escuro, igual você falou. Hum, Quantas vezes eu ia para o monte para orar? No monte lá em Pati, você subia com o carro, né? E eu olhava assim, eu saí do carro, eu olhava assim, falei, olha aqui, é só levar o carro aqui para baixo e acabou esse sofrimento. Acabou, acabou. Eu não preciso viver isso mais. Essa culpa, essa angústia dentro de mim, essa necessidade de provar que eu sou homem, provar alguma coisa para as pessoas. Eu me envergonhava, né? Quem passa por abuso, ele acha que ele é culpado. hum, Hoje, né, com a experiência na terapia e com a vivência, eu sei que a gente nós não somos culpados, né? Nunca é, a criança nunca é culpado, né? Não é porque estava sozinha, não é porque usou uma roupa curta, não é porque nada. Nunca é, né, culpado. Mas a gente, quem passa por abuso, se sente culpado por aquilo. Por que que eu deixei? Então, assim, foi quando tudo ficou escuro, né? Aí, para melhorar, piorar, melhor dizendo, né? Foi quando veio o divórcio. E a igreja fechou em Ipatinga devido a essa turbulência de emoções que eu estava passando, sem ajuda, sem procurar ajuda, foi quando tudo desandou. Aí eu venho para BH. Aí chega aqui em BH, totalmente quebrado ainda, já era psicólogo, tá? Mas onde eu errei também? Mesmo sendo psicólogo, primeiro como pastor, não procurei ajuda de outros pastores. Depois, como psicólogo, eu não procurei ajuda de psicólogo, porque eu não tinha, na época, eu estava sem condições de poder fazer um tratamento psicológico. Outra questão também que pega muito, né? Eu não tinha também. condição. Aí eu fui e em Belo Horizonte foi quando as coisas ficaram cada vez mais escuras, que eu falei assim, poxa, eu acabei com a minha vida. Eu acabei com a minha vida. Eu não tenho, né, agora não tenho esposa, não tenho igreja, minha família. Eu tive a sensação de abandono, porque a gente tem essa sensação de abandono também, quem passa por Uhum, abuso, ele sente que ele é abandonado, uhum, ele vive se vitimizando, tudo é, né, sim. as pessoas estão fazendo mal com ele, né? E Uhum, não é. Mas eu vivia tudo, ó, meus irmãos me ligam, ó, minha mãe me liga, ó, aquele me liga, ninguém quer saber de mim. As coisas vão ficando escuras, né, uhum, José? Aí vai ficando. Aí as coisas vão acontecendo na sua vida. Não sei se eu estou explicando bem está. aquilo que você falou, mas assim, é o acúmulo de muitas coisas. E quando você vê, você entra numa crise, você olha para um lado, olha para o outro assim. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou vivendo? Né? Machuquei vidas, me machuquei. Para que eu vou viver? Melhor seria tirar minha vida. É, Como você falou, né, quando você tentou a sua vida, né, não é que a gente quer realmente tirar a vida, a gente quer parar com aquela dor, sim, cessar aquele sofrimento. Entendemos que o suicídio é o caminho certo. Lógico que hoje, como você falou, hoje, quem passa por isso consegue abrir a visão, sim, quem passa por isso e procura ajuda. com Porque a certeza. pessoa pode, às vezes, tentar o suicídio, não ser bem sucedido, se Uhum, ele não procurar ajuda, certamente pode tentar novamente, né? Então, assim, acho que o homem, ele chega nesse estado devido a um acúmulo de coisas que, a princípio, Rosê, parece que são banais, que não têm nenhum significado,
mas vai acumulando, e a pressão da vida, é que a vida é uma vida, a gente vive pressões constantes, né? Então, a pressão da vida nos faz viver nesse escuro, onde nós não conseguimos, como fala, não conseguimos achar que não tem saída, não tem saída. A Sim. saída é tirar a vida. É. Então, assim, são várias coisas, né? A gente pode detalhar mais alguma coisa aqui que não ficou tão claro, mas assim, só fiz um resumo, né, da minha história um pouco, para você entender que, no meu caso, eu fui deixando acontecer. E um ponto, né, principal, o meu retorno para o Brasil. Eu falo isso no meu livro também agora, Rodrigo. Quem já passou por abuso, qualquer tipo de abuso também, né? Ou uma situação traumática, muito cuidado para reviver esse lugar sem um acompanhamento psicológico, Hum, sem a ajuda de alguém. Porque eu retorno para a Ipatinga é quando todo aquele que estava ali meio que guardado, entre aspas, sim. veio à tona novamente. Então, Hum, quando eu falei com meu irmão, pastor Wellington, ele falou assim, Anderson, se eu soubesse da sua questão, da sua vida, se nós tivéssemos conversado antes, eu falaria e eu conversaria com todos, né, com o Lezinho, que é meu irmão Wesley, pastor Wesley, a Dadá e a mãe, você nunca viu essa partida. Porque esse gatilho foi acionado novamente. E muitas vezes ele vem muito mais forte é. do que da primeira vez. Então, o retorno para o lugar onde eu me encontrei, onde eu fui abusado, trouxe novamente questões que eu nunca tinha trabalhado, que eu não tinha resolvido. Achava que estava ali recalcado, escondido, mas na verdade estava gritando dentro de mim. E por isso muitas coisas aconteceram, porque eu não procurei ajuda. Você, né, por exemplo, procurou ajuda no momento que você precisava bastante, né? Então, Sim, ou seja, naquele momento, é, você pôde colocar para fora muitas questões que você tinha vivido. sim, sim, sim. Você pode falar como é que foi para você também, como é que foi isso, Sim, cara. né, para você Hoje, poder falar com alguém, né? hoje posso te falar que tenho uma sexualidade emocionalmente madura, por assim falar. Hoy entendo que não tenho que ser esse macho que foi lá atrás, que achava que enquanto mais mulher eu pegava, melhor como homem Uhum, eu ia ser. E mas não foi até o maio 26 de 2025, 2015, desculpa, maio 25 de 2015, 2016, que foi o último, nós falamos para o último trago, a última pinga, a última cachaça. Foi esse meu último dia, junto à cocaína, que eram as duas substâncias que mais eu consumia e mais que me levaram a esse estado de depressão, eles disseram que era uma maniac, foi maniac. It was a maniac depression, maniac depression, porque estaba muy por encima por la dependencia química, mas quedaba para baixo. So uhum, foi muy interessante e o que falo, eu fiquei antes de que acontecesse isso, aconteceu um evento onde eu senti meu coração literalmente se rasgar. E foi maio 12. A gente estava, você sabe, com a bodega, né? Aquelas tendinhas de onde estão os espaços que tem em cada esquina tem uma. E uhum, me passava muito em uma esquina aqui e me conheciam como do Coors Light, né? Porque sempre estava tomando cerveja Coors Light. E esse dia 12 de maio de 2020, 2016, entrou uma família
que as duas filhas pareciam com minhas filhas e elas ficaram olhando para mim. Uau. E eu vi elas que estavam contentes, elas pegaram salgadinhos, pegaram gelo, pegaram até uma geladeirinha de fumaça, de foam, para colocar as coisas, para que tenha um piquenique. E, cara, eu senti como meu coração literalmente rasgou, eu senti uma dor no peito. E quem me falou que isso é algo literal, que tu sente que o peito rasga. A dor foi tanta que o meu sentimento foi querer queimar um buraco no meio do meu peito, tirar o coração para não sentir mais essa dor. Mas Hum. como isso eu não consegui fazer, pois fez o que já estava acostumado a fazer, que foi dependência química. Fui no banheiro, consumi o último que tinha, fui seguir bebendo, fui tomando, continuei tomando, e aí para frente foi que eu falei, não vale a pena eu ficar vivo. Foram duas semanas de quase insônia, sem comer. Dos, I call it those the two dry runs, as 2 semanas de dry run. Cara, foi difícil. Pero hoy posso falar que tengo un relacionamiento sano, mi primer relacionamiento sobrio. Não é fácil, você conhece minha história, você é nosso psicólogo, pero de uma coisa sim eu posso ter certeza que ajudou, me ajudou bastante. Quando a gente começou essas consultas em 2019, isso foi uma grande ajuda que você não imagina. E eu sei que ainda tem mais propósito, ainda tem mais coisas que o Senhor tem preparado para nós, na realidade. Eh, mas eu pergunto para você, quando você olha para trás, eh, em qual foi o momento que Deus te formou no secreto? Que Deus, o que me formou, No secreto, sim, falou comigo, no caso, né? sim, todo caso, certo. Então, assim, eu, graças a Deus, eu tive várias experiências com Deus, né? Ao longo da minha vida. Mas, assim, depois que eu tentei, né, contra a minha vida, eu acho que foi o mais importante de todos, porque eu entendo que Deus me deu mais uma chance, né? Deus me deu mais uma chance, ele poderia não estar aqui hoje, eu poderia, né, ter tido sucesso, e, mas Deus olhou para mim e eu entendi que ele me amava, né? Foi no hospital que eu comecei a ter esse entendimento que o quanto que Deus me amava, que não tinha acabado Uhum, o propósito dele na minha vida. sim, Por mais que existia uma dor muito grande dentro de mim, ele nunca me deixou só, eu nunca estive sozinho. também. E, e eu fui à igreja também, numa quinta-feira, visitar uma igreja de um pastor amigo aqui na cidade de Belo Horizonte. E chegando lá, tinha uma mulher pregando, não conhecia, nunca tinha visto. E ainda eu creio, né, na profecia, eu creio na Deus usando pessoas para falar, Sim, por mais que hoje existem muitas questões, pessoas brincando, né, com a palavra de Deus, mas existem servos fiéis ainda, né? uhum, E ela pregando, ela falou assim, ela não falou diretamente para mim, mas ela falou assim, que tinha uma pessoa lá que Deus tinha tirado, né, da... Não, não, minto, perdão. Ela veio até mim, eu estava chorando, cabeça baixa. Ela fala assim: você acha que seu tempo acabou aqui?
Você acha que eu não te amo? hum, Você acha que eu esqueci de você? Que você não tem mais propósito? Por quê, Rogério? Perder, né, passar por um divórcio e ver uma igreja que você trabalhou com tanto ímpeto, com tanto carinho, com tanto amor, com tanto zelo, e desfazer, né? Então, ficou, ficou assim, mais uma culpa dentro de mim, né? hum, Um peso muito grande da responsabilidade, daquilo que eu tinha proposto a fazer, e de repente tudo aquilo desce por água abaixo. hum, Então, eu decidi que vida é essa que eu tenho agora? O que eu tenho para oferecer a Deus? Que o Anderson vai fazer na vida agora? Né? Acabou, acabou. Mas Deus vem e fala: eu nunca deixei de te amar, amém. eu nunca deixei de estar com você. E o seu propósito, o seu ministério, ele continua de pé. Ele não acabou. Então, assim, eu vi nos dias que eu estava no hospital e após esse cuidar de Deus, sabe? Falando assim, não, você pode ser errado, Hum, como Davi pecou, hum, mas Davi, ele tinha algo muito importante, ele era o homem segundo o coração de Deus. hum, E eu faço uma comparação, antes mesmo de eu passar por algumas questões na vida, hum, de Saul com Davi. A diferença dos dois reinados. Saul, ele não reconhecia o erro. hum, Ele errava, Samuel o repreendia, uhum, e ele falava: ah, foi o povo, ah, foi aquilo, ah, isso demorou. Ele não entendia que ele tinha errado, que uhum, ele precisava pedir perdão a Deus. Davi é totalmente o contrário. Se nós formos olhar os pecados de Davi, pecados de Saul, Davi pecou muito mais. oh, Né? yes. O Uhum, pecado de Davi foi muito mais agressivo, hum, um homicídio, né? Ele põe o cara, Urias, na frente da batalha, ele pega a mulher do outro, ele engravida a mulher do outro, duro. ele adultera, né? Mas uma coisa ele faz, quando ele é confrontado, né, pelo profeta, ele fala que pequei contra ti, Senhor. Ele poderia ter pegado aquele profeta e matado ele. Ele poderia pegar o profeta, que é louco, rapaz, já vai fazer uma coisa dessa comigo, vai me acusar. Eu Hum, sou o rei, eu sou o rei, eu que mando. Ele certo. não, ele reconheceu. Então, uma coisa que eu sei, eu tenho certeza que Deus sabe do meu coração, é esse arrependimento de questões. Por mais que eu tinha os meus problemas psicológicos, emocionais, eu errei, eu errei. E, então, eu estava me fechando, né, me culpando, fechando por isso. E outras coisas acontecendo na minha vida, que quando as coisas estão andando, parece que tudo acontece de uma vez, né? Quando começa a andar, tá tudo errado. É. Aí outras coisas aconteceram, outras decepções aconteceram. Eu falei, não, acabou, vou tirar minha vida. Então, quando eu tento tirar minha vida, e voltando só uma parte daquela questão de o que você sentiu, que você perguntou, cara, com uma angústia tão grande, eu começava a gritar, eu começava a gritar, eu começava a gritar. Eu falava assim, eu não quero isso mais não, não quero isso mais não. Começava a gritar, gritar. E parecia uma ansiedade, uma coisa tão forte. Eu falei assim, não, não quero isso mais não. Foi quando eu peguei um tanto de remédio, joguei dentro da boca e falei, agora vamos embora. Mas então, assim, depois disso, desse momento, como eu disse, já ouvi Deus falando, Deus já falou comigo várias vezes. Mas mesmo errando, mesmo desagradando a Deus, ele esticou a mão para mim. Né? Ele olhou para mim e falou assim: eu te amo. Amém. Então, foi esse para mim é um momento que marcou Uhum. da transição, né? Daqui. Porque depois desse dia, Rosê, eu não pensei mais em tirar minha vida. É, Só glória a que eu vivi uma vida, principalmente quando eu voltei para o Brasil, né? Nos Estados Unidos, eu não pensei, nunca passou isso na minha cabeça.
Mas quando eu volto para o Brasil e me deparo com o abusador, eu vivia constantemente aquele desejo de não estar aqui mais, né? De não viver aquela dor, de não viver aquela humilhação, aquela culpa. Mas Sim. depois desse dia que eu tentei contra minha vida, mas Deus estendeu sua mão para mim, desde então nunca mais eu pensei nisso, porque agora eu entendo que por mais que eu tenha errado, por mais que eu tenha falhado, por mais que eu tenha sofrido no passado, Deus me ama e ele quer estar comigo. Mas eu entendo também que eu preciso de ajuda, por isso eu faço minha terapia toda semana, eu faço uso de remédio, falar para os homens aí, né? Não tem nada de errado se Não. você precisar de tomar remédio no momento da sua vida, não tem nada de errado, tudo vai depender Uhum. da sua questão emocional, do seu psicológico, do que você está vivendo. O remédio às vezes vem só para te estabilizar, para Uhum. você não pensar nada contra a sua vida, ou deixar de viver a vida da forma que ela é, para Sim. depois você estabilizar. Mas o homem não é fraco porque ele fala com o psicólogo, né? Uhum. Eu tenho uma pregação, Rosy, eu acho que eu tinha, né? Hoje não tem ela mais no YouTube, não. Uhum. Eu passo por uma situação adversa nos Estados Unidos, eu estava um pouco bem falado, né? Que a vida de pastor, a vida nos Estados Unidos, imigrante, a gente Sim. sabe que a gente sofre muita coisa, né? Aí uma pessoa chegou perto de mim assim, eu acho que você está precisando de falar com um psicólogo, né? Porque você tá, tem muita coisa que está acontecendo com você. Aí na hora que eu fui pregar, fiz uma pregação sobre um tema, Uhum. foi na época que eu estava para voltar para o Brasil, veio uma ansiedade total, né? Porque você não está preparado para aquilo. Igual Não. hoje os homens, né? Os imigrantes nos Estados Unidos vivem muito isso, né? Essa incerteza, às vezes são deportados, né? O cara não está preparado para isso, mexe com todo mundo. Eu estava vivendo isso, eu estava resolvendo as questões, mas estava certo que eu tinha que voltar para o Brasil. Então, muitas ansiedades vieram, muita preocupação veio. Aí eu preguei e falei assim, me falaram que eu vou procurar psicólogo. Eu não preciso de psicólogo, eu preciso de Deus. Não que eu estava errado em falar que eu preciso de Deus, mas é errado em falar que eu não precisava de Precisa. psicólogo. Ou seja, hoje eu sou psicólogo, mas já preguei falando que eu não precisava de psicólogo. Entende como que o homem e o ser humano, né, ele, até mesmo dentro da igreja, ele é erroneamente levado para um lugar onde ele não precisa de ajuda? E a gente precisa de ajuda. Então, hoje, homem que está nos ouvindo aí, né, o relato das nossas vidas aí, você precisa de ajuda. Procure alguém para falar, procure alguém. Não guarde, né, todas as suas questões. Abra seu coração, porque sua família precisa de você. Tem pessoas que te amam, e principalmente Deus te ama, né? Então, procure ajuda, porque quanto antes, melhor para você lidar com as suas questões. E estava pensando em tanto você estava falando isso, o porquê a nós, os homens, se nos faz tão difícil em dizer que a gente não está bem. Em- Muito por causa da criação, né, Lúcio? Eu não sei como que era lá em Porto Rico, Yes, sir. mas eu aprendi desde pequeno que homem não chorava. É. Eu lembro, eu lembro de uma vez que eu estava na cachoeira, eu tenho um rachado aqui na testa, Uhum. uma cicatriz, que uma prima minha escorrega e ela cai em cima de mim, esmaga minha cabeça com a barriga dela e a pedra. Esmagou minha cabeça. Aí Meu. eu tava, né, chorando, é lógico, eu tinha que 5 anos, não sei, não me recordo muito bem. Uhum. Aí eu ouvi assim, homem não chora. Na hora eu engoli meu choro, porque o homem não podia chorar. Hum. Entende? Então, ou seja, desde pequeno o homem, hoje pode ser que está mudando algumas coisas, né? Muitas coisas, mas ainda existem ainda algumas questões que ainda prevalecem. Mas era assim, o homem não pode chorar, o homem não pode sentir, se sentir alguma coisa, peraí,
tem uma coisa errada com essa pessoa aí. Ele não pode se emocionar, né? O homem não pode ver um filme e chorar, que vai ser criticado, né? Vai ser criticado. Então, o homem deixa de ter essa sensibilidade. E outra questão, se eu procuro ajuda, muitas vezes eu não vou ser entendido pelas outras pessoas. As pessoas que estão, talvez, nós temos que tomar cuidado, né, com quem a gente pede ajuda, né? Acho que talvez esse seria um ponto a ser pensado. Não é pedir ajuda a qualquer pessoa, Uhum, pedir ajuda a alguém que vai realmente poder te ajudar. Por isso que homens às vezes não pedem ajuda, porque eles vão falar com um amigo que eu fui abusar. Cara, eu não tinha coragem de falar isso para ninguém, meu Deus. Eu não tinha coragem. Eu falei assim, cara, eu fui abusado, né? Por quê? Porque me vira chacota. Tem meu livro um testemunho uhum, de uma pessoa que passou por um abuso. uhum. O que que aconteceu com ela? Em vez das pessoas acolherem e tudo, virou chacota da rua, virou chacota do bairro. Em vez de ser cuidado, em vez de ser abraçado, protegido, virou chacota da rua. Meu senhor, que Então, o difícil. homem, às vezes, vai procurar ajuda para alguém, passou, cara, exemplo, talvez o cara está com uma pessoa financeira, Uhum, uma coisa básica, vai pedir ajuda a alguém, ah, cara, mas, poxa, você não sabe guardar dinheiro, não? Ah, cara, você não sabe ter controle financeiro, não? O que você está fazendo? Cara, acontece, infelizmente, dependendo da pessoa, assim, algumas coisas. Aí você se retrai em pedir ajuda, porque você pode receber uma reparação, você pode receber um contra-ataque ali naquele momento, sabe? As pessoas podem. Então, ou seja, o homem cresce entendendo que ele tem que suportar tudo, ou seja, muitas questões são, né, que vêm do berço, que vêm ali da forma que nós fomos criados, o ambiente onde nós crescemos, tem que saber como que foi esse ambiente e depois também como foi a experiência, tá, talvez, uma primeira vez que você precisou de ajuda, entende? Como que foi? Porque o ser humano ele tem esse registro guardado nele, principalmente quando a gente é adolescente e criança. Eu pedi ajuda, talvez, para um amigo quando era pequeno, e esse amigo talvez nos tratou mal. Então, eu não vou querer repetir aquela experiência. Aquilo é, está registrado, entendeu? sim, com certeza. Aconteceu comigo com o nome da pessoa era a senhora Ortiz. A senhora Ortiz. Eu não, eu tinha pedido ajuda, mas não me sentia confiante em ela. Porque ela falava coisas, por exemplo, você não. Ela dizia coisas racistas, sendo uma Hum, porto-riquenha. E eu falei, eu não quero isso aqui comigo. E eu tinha como uns 7 anos, eu entendi o que ela estava falando, entendia, entendeu? Mas não somente aconteceu com essa pessoa, acontece com várias pessoas. Por isso é a importância de quando a gente pede ajuda, é, buscar de um profissional que seja especializado na área. E se não pode, então se que refira a outra pessoa, porque não é fácil, você tem que abrir para qualquer pessoa, entendeu? Aí esse é um dos maiores problemas que, por exemplo, eu tinha. Cada vez que tinha que mudar de terapeuta, aí tinha que começar de novo. E, cara, é difícil, porque então se eu falava, eu ficava frustrado, ficava chatice essa, não, eu não quero voltar aqui. Eu falava para minha avó, não quero voltar aqui mais. Até que pegou uma que era muito boa, fiquei com ela vários anos, até que mudei para Porto Rico. Em Porto Rico consigo uma pessoa que me ajudou grandemente, especialmente na área da sexualidade, do abuso que recebi. Olha, é de um momento difícil. Eu acho que ninguém merece ser abusado, muito menos por pessoas que são as pessoas que a gente confia em elas.
porque en mi caso fue mi nanny. Ella tenía 16 anos, eu tinha só 5, eu e outro menino de 8. Ela eu vou vai ser um pouco explícito, mas é praticamente ela fazia conosco o que um casal tem que para fazer, sendo criança, menino, entendeu? Sim, E isso formou muito minha vida, meus relacionamentos mudaram muito. Eu achava que era todo, era baseado solamente em atração física. exatamente. E Desestrutura totalmente, mano. sim, 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 sim. E daí, o cara, a gente fez mais de 280 horas de terapia intensiva para me ajudar. Hicimos aquele movimento dos olhos, eu não sei qual é o nome, mas é uma técnica que usam para você trazer a memória, like shift the memory. Oh, It's called EMR. EMR, something EMR. Eu vou falar para você depois. Era Ice Rapid Movement, se llamaba el, el tratamento. Ajudou muito, mas não foi até que eu conheci a Cris que a Chris Lane, que eu falei para ela, eu não quero que nosso relacionamento seja basado somente em atração física. Eu gosto muito de você. E além disso, eu senti o Espírito Santo me falar, você não pode tratar ela como você trata as outras mulheres. E eu achava que era simplesmente na área da sexualidade. Pero luego entendí que era eso mesmo. Não tratar ela como objeto, mas que tinha que cultivar. Eu não entendi isso até 5 anos depois que eu comecei com ela, que a gente estava casado. E é difícil ser homem, cara. Muito difícil, sim. difícil. Existe uma cobrança da sociedade. É, Lógico que você está falando mais para homens, né? Mulheres vão ver também. com Nós certeza. entendemos, né, da cobrança das mulheres, Uhum. né, quanto que as mulheres passaram, né, e passam até hoje. Mas nosso foco aqui é mais nos homens, né, porque o homem se cala, né? A É, mulher, pelo menos, consegue falar mais sobre, né? Ela sim, tem um sim. pouco mais de entendimento. Tanto que, como pastor, a maioria das pessoas que procuravam aconselhamento, procuravam ajuda, mulheres. Como psicólogo hoje, a maioria que me procura são mulheres, né? Ou Uhum. seja, a dificuldade dos homens de fazerem, né, terapia e a impaciência, a dificuldade de falar sobre as questões, né? Travam, né? Eu mesmo falei da minha experiência, né? Eu tive dificuldade para começar realmente a focar em mim, me cuidar, fazer É, terapia. Hoje, eu sei que eu não posso ficar sem, porque o quanto é importante. Então, ser homem é esse ponto que a gente está abordando, né? Aquilo que é difícil porque foi criado pela sociedade. E quando se tem um abuso, no nosso caso, né, Rosê? E olha que muitos homens, tá? Eu tenho, né, já atendi vários pacientes que passaram por abuso. Ou seja, existe um grande número de homens que foram abusados, mas não falam, tu fala. por causa da vergonha, por causa da chacota, por Certo, causa de tudo. Né? A mulher, ela passa, né, ela tem dificuldade também de falar, porque não é fácil certo. nem para o homem nem para a mulher falar. Só que a mulher acaba falando, né? Ela consegue, o homem não. Às vezes a vida de quase todas, aos 43 anos, eu fui relatar, né, minha história, né, de abuso. E agora coloquei no livro, que realmente vou explanar um pouco melhor. E as consequências são muitas coisas, né, Rosê? Que a gente Sim, está falando aqui só de algumas, né? Mas pessoas regridem, eu tenho pacientes que não conseguiam ficar no quarto sozinho, porque tinha medo, muitas vezes queria dormir com os pais, volta, né? É uma coisa que a gente pode perceber numa criança, por exemplo, quem é pai hoje, né? Tomar cuidado. uhum, São as mudanças de comportamento.
Na primeira, talvez a criança estava acostumada a não dormir com o pai. Ela volta a querer dormir com o pai. A criança estava sozinha no quarto, não tinha medo de escuro. Começa a ter medo de escuro novamente. O que aconteceu com essa criança? Né? O que mudou? Provavelmente passou alguma coisa que ela não está sabendo lidar. Uhum. Então, assim, são muitas questões que a gente não está tendo. Né? Então, depois aí, quando esse livro sair, a gente pode voltar aqui e falar sobre ele, né? Com Os certeza. segredos que machucam. Portanto, que as pessoas, quando guardam isso, o quanto isso machuca. E como falando do homem, o homem também se machuca porque ele não fala das suas dores, né? Eu Sim, não sim. posso demonstrar fragilidade. Eu Uhum. não posso mostrar que eu sou fraco. Eu não posso mostrar que eu não sou capaz disso ou daquilo hoje e tal, tal, tal. Então, o homem ele tem esse agravante de Sim. ter que mostrar para a sociedade que ele é autossuficiente o tempo todo. E ninguém é. Ninguém é. Jesus, eu estava pensando nisso hoje. Jesus, quando ele estava no Getsemane, ele leva, os três amigos ali, Pedro, Tiago e João, Uhum. e aí tem um momento que Jesus volta lá e estão dormindo. Jesus fala, vocês não podem ficar comigo um pouco nessa oração, se Jesus estava em agonia, sabia que ia acontecer, que precisava acontecer, Uhum. para que hoje nós pudéssemos ter Ele como nosso Salvador. Mas naquele momento ele levou pessoas mais próximas dele para que orassem com ele naquele momento. O Jesus manifestou a sua necessidade. Por que nós não podemos? Uhum. Por que o homem tem tanta dificuldade? Então, ou seja, falar mais isso em igrejas, falar mais isso em podcasts, em livros, para que as pessoas consigam melhorar e romper antes que seja tarde demais, antes que as pessoas tirem uma vida sem conseguir ter um encontro, né, uma salvação, uma libertação. Mulheres que estão ouvindo aí, preste atenção no seu marido, Sim, sim, né? sim. Preste atenção no seu marido, não tenta entender, né, às vezes o silêncio do homem não é sempre somente para evitar confusão. Uhum. O homem não se cala somente porque ele não quer discutir com a esposa fala que quer, ele está ouvindo, não. Às vezes o homem se cala porque ele não está aguentando mais. Então, o natural do homem é se calar. Se o homem está calando, preste atenção. Sim, Esse homem precisa de ajuda. com certeza, com certeza. E partindo dessa mesma premissa, pastor, na tua visão, já que a gente está falando sobre Jesus Cristo, a gente falou sobre Davi, o que aconteceu, segundo a Bíblia, que seria uma masculinidade saudável? Segundo a Bíblia, que seria uma cidade saudável. Então, é contrário do que a gente vive hoje. Seria, se for olhar Jesus, por exemplo, Jesus, ele, quando ele fala para os seus discípulos, né, ele ensina os seus discípulos, ele ensina os seus discípulos a andarem em comunhão, né? A andar em comunhão. Ele ensina os seus discípulos a servirem um ao outro, Uhum. quando ele faz aquela cena maravilhosa de lavar os pés, fala, se você não fizer isso, você não tem parte comigo. Ele nos ensina a andar com alguém, né? O crente, Paulo também ia falar sobre isso, né? O crente não pode andar sozinho, né? Então, o homem, ele parece que ele lê a Bíblia, mas ele esquece que na Bíblia Deus sempre nos ensinou a andarmos juntos, né? Quando o homem anda sozinho, ou seja, não sabe procurar uma ajuda, procurar alguém para poder desabafar, conversar, orar junto, ele fica, ele fica meio que perdido. Uhum. Mas por que o homem não está vivendo segundo a Bíblia? Por causa da sociedade. Então, a Bíblia ensina o homem a ser a cabeça da casa, não o mandatário, né? Ah, Aquele que sim. dá todas as vozes. Não, ser o cabeça da casa. Dar exemplo para os filhos
Uma coisa que pai não faz, eu não sou pai, mas eu vejo, né? Pai não mostra fraqueza para o filho, Uhum. pai não mostra fraqueza para o filho, por que não pode mostrar? Porque o filho, ele aprende principalmente com os pais, né? Então, assim, mostrar a fraqueza como Jesus nos mostrou, Jesus nos ensinou ali, né, na cruz, é trabalhar isso, essa questão da masculinidade. Acho que essa forma de entender que você tem um lugar de cabeça, mas ao mesmo tempo tem que saber que existem pessoas para te ajudar. A mulher foi colocada como o quê? A ajudadora, né? Uma mulher que está ali para ajudar o homem, para poder que o homem alcance os seus objetivos. Amém. Mas se ele não confia, não se abre para a mulher, como é que ele vai alcançar? Como é que a mulher vai poder ajudá-lo? Então, seria isso, como mais simples, né? Sim, 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 sim. É interessante, interessante, porque tem às vezes, né, que uno escolhe a Jesus para, para nós imitarmos eles, né? Que ele nos ensina sobre a liderança, sobre o que é humildade, o que é o serviço, entendeu? Agora bem, qual verdade sobre Cristo você não negociaria mais? Então, verdade sobre Cristo eu não negocio mais. Seria muitas, né, Rogério? Aqui, hoje a gente está vivendo um mundo meio complexo em relação ao que é cristianismo, o que não é, o que é ser serve de Cristo, né? Jesus, ele é a nosso exemplo maior, né? A forma que Jesus lidava com as adversidades, com os inimigos, por exemplo, né? A gente tem o homem, muito, por exemplo, tem que criar uma birra ou alguma questão em relação ao inimigo, ou alguém que lhe fez mal, Uhum. né? Achando que está fazendo da forma correta. E não, Jesus não nos ensinou isso. Jesus ensinou a amar o próximo como a si mesmo, É, né? Então, eu penso que isso são as coisas que não pode abrir mão, de amar o próximo, independente de quem seja, independente do que ele pensa, o que deixa ele pensar, se ele vota para um partido, se vota para outro partido, se gosta de um, gosta de outro. uhum. Isso não faz e não pode fazer diferença entre nós. E o principal é que é servir a Deus, né? Jesus, enquanto esteve aqui na Terra, ele nos ensinou a colocar o Pai acima de todas as coisas, né? De amar a Deus acima de todas as coisas. Então, hoje não é questão, uma briga hoje teológica, às vezes, sobre uma coisa, uma igreja acha que está mais certa do que a outra. Eu acho que que você não pode abrir mão é de que Deus precisa estar no centro da sua vida. A sua vida tem que ser uma vida de adoração a Cristo, a Deus, né? Seguindo o exemplo dele, né? Ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele veio para engrandecer o nome do Pai. Ele veio para que ele pudesse ser luz por onde passar. Então, hoje, o meu testemunho de vida precisa ser compatível com aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Viver como ele viveu aqui. A gente faz uma pergunta, tem um filme que fala sobre isso, fala assim, o que Jesus faria nessa situação? Que Jesus faria. Né? Se a gente pensar nisso, né? O que Jesus Mestre, Seria preciso tomar uma bom. decisão. Eu Sim. preciso resolver alguma coisa. O que Jesus faria? Então, acho que o que eu não abro mão é de viver, buscar, né, viver como Jesus viveu. Buscar entender que existe um propósito nesse mundo. O propósito não é só ganhar dinheiro, o propósito não é só viver feliz, mas é fazer a obra daquele que nos enviou.
aquele que nos chamou. Certo. Certo. Aí De uma forma... você fala, desculpa, go ahead. Go. Não pode falar, não pode falar. Não, você estava falando sobre né, sobre como pastor, o que você está fazendo por outros homens, etc. Mas eu te coloco um homem hoje cansado, ferido, que ele queira voltar para Deus. O que você diria para ele hoje? Um homem que está cansado e ferido. Ferido e que ainda quer voltar para Deus. O que você diria para ele? Primeiramente, lógico que eu preciso entender, né, o que feriu, o que aconteceu. Sempre temos que fazer isso, né? Como eu falei, a psicologia abriu minha mente para isso. Antigamente, eu olhava para a pessoa e falava assim, você está em pecado, você está naquilo. Hoje não. Hoje eu entendo que eu preciso entender o que aquela pessoa está passando para eu poder orientar melhor. Mas uma coisa eu posso dizer para uma pessoa que está ferido mas quer olhar, continuar e voltar para Cristo. Primeiramente, ele precisa voltar a viver o que a Bíblia diz. Porque homens que sofreram por exemplo, com a igreja, com um pastor, com alguma situação contrária, ele está esquecendo de quem ele está servindo. Então, se eu estou machucado porque um homem me machucou, um líder, um pastor, uma igreja me machucou, porque isso é que acontece muito. Sim. Né? As pessoas deixam a igreja porque a liderança, alguma coisa, maltratou, machucou, fez uma coisa. Mas nós precisamos entender uma coisa, eu não estou aqui nesse mundo para servir a homem, estou aqui para servir a Deus. Yes. Então, pode ser que meu tempo naquele lugar, numa igreja que eu estava, não chegou ao fim, porque não consigo mais, mas eu não posso deixar Deus, o que as pessoas fazem, né? Então eu quero entender o que esse homem está passando, se for uma decepção com homens, eu vou tentar mostrar para ele que o homem é falho. Sim. O homem é falho, mas Deus nunca falhou. Deus nunca nos abandonou. E Deus espera que nós venhamos entender isso. Eu não estou ali na igreja por causa do homem. Todos nós erramos, todos nós pecamos, todos nós falhamos. Não existe igreja que não seja, que seja perfeita. Toda igreja, ela tem as suas questões. Então, se a pessoa tem decepção com um homem, eu falaria isso. Agora, por exemplo, se a pessoa teve decepção, por exemplo, uma esposa faleceu, uma criança morreu. Aí a pessoa, ela vem trazer o seguinte, fala assim, eu orei a Deus, eu busquei a Deus, mas Deus não curou minha mãe, Deus não curou minha esposa, Deus não curou minha filha, e aí eu abandonei. Ok, eu entendo a frustração da pessoa, eu vou tentar ajudá-lo, né, nesse momento de luto, momento de dor, mas trazer entendimento de que nem tudo que acontece no mundo é vontade de Deus, no sentido é permissão de Deus. Sim. Algumas escolhas nossas, por exemplo, hoje, uma das doenças que matam muito, câncer. Mas o que é o câncer? É uma má alimentação, é alguma questão que nós provocamos em nós. Sim. Então, às vezes, a pessoa está culpando a Deus de não curar. Primeiro eu vou entrar nessa parte. Mas fomos nós que provocamos aquilo. Ok? Outra coisa que eu posso falar para essa pessoa também. A Bíblia é bem clara que nesse mundo a gente vai ter aflição. Yes. Em nenhum momento Cristo disse que nós viveríamos perfeitamente. Não tem isso na Bíblia. Jesus foi crucificado. Os apóstolos todos morreram, a não ser João, que morreu numa prisão também, né? Mas todos morreram, seja de cabeça para baixo, decapitado. Eles sofreram.
Paulo sofreu um açoitamento que ele foi lançado para fora da cidade achando que ele estava morto. Uhum. Foi apedrejado e lançado para fora. Morreu. E o homem é um dos maiores, né, escritores da Bíblia Sagrada. Sim. Então, ou seja, Deus, ele não quer dizer que Deus permitiu algo acontecer na vida da pessoa, da família, que Deus deixou de ser Deus. Então, às vezes, a pessoa tem esse entendimento distorcido e ele fica ferido e ele se afasta de Cristo. Uhum. Então, eu vou tentar trazer ele de volta, falar assim, todos nós estamos sujeitos a isso, Uhum. nesse mundo. Mas nós temos que entender que esse mundo é passageiro. Esse mundo, nós vamos viver aí 70, 80, olhe lá quem Deus vai permitir, mas nós vamos passar, mas existe uma eternidade. Existe um lugar de prazer, um lugar de glória, onde nós vamos morar. Amém. Esse é o lugar que nós devemos lembrar e imaginar. Ok, vamos sofrer aqui. Perdemos alguém que amamos, mas essa pessoa que nós perdemos, ela não está mais em dor. Ela não está mais em sofrimento. Ela está no braço do Pai. Amém. Ela está vivendo agora aquilo que um dia nós também viveremos, porque todos vamos morrer. Todos vamos morrer. Então vai depender muito, né, de como que a pessoa vai trazer, mas sempre lembrando a pessoa que Deus, Uhum. ele é o autor, né, da nossa vida, o autor de tudo, mas ele tem um livre-arbítrio que muitas vezes as escolhas são nossas. Uhum. Muitas vezes os desfechos das nossas vidas são causados pelas nossas decisões. E Deus, ele deixa. Nós não somos máquinas, né, controladas, nós temos o livre-arbítrio. Então, ele nos permite e entender que coisas ruins acontecem também com homens e mulheres de Deus. Por isso que a Bíblia fala, a chuva, ela cai sobre o justo e o injusto. Certo. Então, nós passamos por as mesmas dores que todos os outros seres humanos passam. Nós não estamos isentos de dores. Então, é tentar entender essa dor e falar com ele. O importante é que Deus nos ama, que Deus está no controle da vida da pessoa e que nada pode nos separar do amor de Cristo. Amém, amém, amém. Amém. Certo, certo, certo. Muitos de nós carregamos com muitas feridas do pai, rejeição, abandono e cobrança. Como essas feridas aparecem na vida adulta? Eu tenho um paciente que ele praticava esportes, ele é até americano, ele praticava esportes, Uhum. e o pai era muito aquele pai, ao mesmo tempo, presente em Uhum. todos os jogos, mas era o pai também que o filho tinha que fazer mais. O filho, não, né, não, você não foi bem, você errou, cobrava. Hoje, quem faz isso é ele mesmo com ele. Ele se cobra demais. A gente estava conversando um outro dia, e ele falando que às vezes ele, né, trabalha home office, às vezes ele, né, ele acha que ele não está fazendo o trabalho que ele deveria fazer. Aí eu tento entender, pergunto para ele, né, me explica melhor isso, ele fala, será que isso realmente não é um trabalho bem feito? Por que você se cobra tanto? Aí a gente conversou, né? Já tinha essa experiência que ele tinha falado comigo. Falei, será que você não está fazendo o que seu pai fazia com você? Então, o que acontece conosco quando nós estamos lá na vida, com nossos pais, principalmente, nós tendemos a replicá-lo em nós mesmos. Uhum. Muitas coisas, né? A forma, a rigidez que você foi criado, você tem dificuldade com algumas coisas, nesse sentido, quando você é mais velho, né? Eu falei da questão da cobrança, mas tem pais que são ausentes, né? Ausentes na vida do filho. Se esse filho não trabalhar essa
questão em terapia, Uhum. ele pode se tornar também um pai ausente, porque ele não sabe ser outra coisa, Fue lo único que aprendió. entende? Ele não sabe. Ele, por exemplo, eu já ouvi pessoas em terapia falar que nunca ouviu o pai falar que amava, que era difícil entender o amor de Deus, que não sabia o que era amor. Hum. Então aí a gente tem que, né, trazer ilustrações, trazer a Bíblia, mostrar o que Jesus fez por nós, por que ele nos ama, né? Que além de tudo que Deus já fez, ele ainda deu seu filho por nós, né? Ele morreu para os nossos pecados. Então tem que trabalhar para a pessoa entender que ela viveu uma experiência muito dolorosa, né? De não ter um pai presente na vida, que as consequências são inúmeras, né? Mas ela entender que não foi assim, não foi, Deus não nos criou dessa forma, não era para ser assim. Mas infelizmente tem que saber a história do pai, ou o pai é alguém que se voltou tanto para o trabalho que não sabia lidar com a criança, né? Não sabia lidar com a criança. Então a gente faz isso, a gente acaba replicando, ou tem gente que também pode, né, quando consegue trabalhar, que é o melhor, né? Quando consegue trabalhar, a pessoa faz o inverso, é um pai presente, é um pai, mas se não for trabalhado, a tendência é repetir os mesmos erros. Por exemplo, um pai alcoólatra, se a criança que viveu com aquilo, né, na infância, pode se tornar, pode vir também a cair na mesma situação. Esses dias eu conversei vendo a situação, um pai que foi assassinado por dívida de jogo. O filho agora também está no vício do jogo. Qué difícil. Ou seja, ele sabe que o pai foi assassinado porque jogava, não conseguiu pagar, e agora o filho está indo no mesmo caminho. E tudo isso acontece, Rosê, isso que eu quero deixar bem claro, nem sempre é consciente não, tá? É inconsciente. Quando você vê, você está repetindo aquilo, repetindo aquilo que você passou, sem você nem perceber. Certo. É um ciclo, né? Aí você vai vivendo aquela mesma coisa e você nem consegue entender que você está fazendo aquilo. Então, assim, cada situação você vai replicar. Eu, com meu pai, por exemplo, meu pai sempre foi muito firme conosco, né? Sempre foi muito firme. A gente era um pai que trabalhava bastante, mas um pai que, não, faz isso, tem que ser assim. Eu sou assim hoje. Ainda, né? Eu tinha muito mais, eu melhorei porque hoje eu trabalhei sim, mas eu tinha muito isso, pontualidade, não que seja ruim, mas a forma que eu cobrava das pessoas, né? A forma que não, você tem que chegar cedo, não interessa o que você está fazendo, entendeu? Então a forma de ser mais firme, eu peguei muito isso do meu pai e fazia isso inconscientemente. Então, assim, são vários exemplos que a gente poderia né, tentar lembrar aqui. Mas, assim, vai de cada experiência, né? Então, a pessoa tende a se tornar muito parecido com seus pais. Se ele não trabalhar aquilo, né, tem coisa que é boa, né? Que é um pai trabalhador, um pai estudioso, um pai né, que sabe tratar bem a esposa, né, a mãe, aí o filho vê aquilo ali e trata também, né, a mãe, mas tudo vai do pai, do ambiente que ele cresce, né, ensinando ali desde pequeno, porque as crianças aprendem muito com exemplos. Uhum. Então você que tem a sua linda filhinha aí, e tem as suas filhas maiores, já até vovô, né, Uhum. Sir. eles aprendem muito com a sua vida, né? Nem tudo que você fala, mas é o que eles veem. É certo. Eles Então aprendem mais a gente tem que replicar isso. ellos aprenden más por lo que ver que por lo que oyen también. Tienen que Sim. imitar.
São imitadores. Exato, exato. Eu vejo cada vídeo interessante na internet, quer dizer, que é um filho vê o pai, quando a mãe está com a dor, fazendo uma massagem, coloca numa cadeira porque a mãe está em pé. Aí depois você vê a criança pegando a cadeira e dando para a mãe sentar. Então, né, a gente tem, ou seja, tanto pro lado bom quanto o lado ruim. Tem a criança que vê o pai brigando com a mãe, ele briga com os amiguinhos na rua. Ele discute com as meninas, ele não sabe tratar uma mulher. Entende? Então, vai replicando. Se a gente não trabalha, se nós não trabalharmos isso, aquilo que nós crescemos e vimos e nos foi ensinado, a gente vai repetir tudo na vida adulta. Certo. Relacionamentos que não dão certo, Por que a gente faz isso, Rosê? Não sei. Mas eu sei o que tu fala. A psicologia, ela né, traz isso para nós. Por que nós repetimos os mesmos erros? Porque sabe que a nossa mente é uma coisa muito confusa. Sim. A nossa mente, até hoje, continuamos estudando e ainda tem muita coisa para descobrir. Certo. Como o funcionamento da mente, né, as questões emocionais e tudo mais. Mas o que nós entendemos dessa questão é você viveu a vida toda de uma forma. Por exemplo, um pai que batia na mãe, um pai que maltratava, que fazia várias coisas com a mãe. Então a criança cresce vendo aquilo. O que isso é registrado na nossa mente, Rosê? Que aquilo é normal. Uhum. Então quando a menina talvez casa, ela acaba escolhendo alguém parecido muito com o pai. Certo. Na maioria dos casos. E ela começa a sofrer o que a mãe sofreu. Como ela não trabalhou essas questões dela, ela vai viver achando que aquilo é normal. Ela passa a aceitar aquilo como normal. Sim. Uma criança que apanhou muito quando é pequena, às vezes tem um relacionamento e ela apanha no relacionamento, ela continua no relacionamento. Não é porque é masoquista, não é porque é sem vergonha, não é porque... Não, é porque ela não sabe viver de outra forma. Porque ela não conseguiu trabalhar essas questões na vida dela. Então ela se submete àquilo, entendendo que é isso mesmo, a vida é isso. Uhum. Então nossa mente tem essas questões de registrar algo, mesmo que seja ruim, como algo que é normal e aquilo ali que é a vida. Por exemplo, nós falamos do abuso sexual na infância, do aguçamento da sexualidade, de ficar mais sexualizado. Tudo é sexo, tudo é sexo. Mas não deveria ser a coisa ruim, a princípio, porque você passou por um abuso? Não deveria ser ruim naquele momento? Mas por que você quer mais? De alguma forma, existiu algum tipo de prazer. E vou explicar melhor isso. Porque o abuso, o corpo, ele não tem identidade. Ele não sabe distinguir o que é certo e o que é errado. É a mente que faz isso quando você tem consciência para isso, entendimento para isso. Mas o seu corpo, existe partes que têm prazer. Então ele sente prazer, então ele quer replicar aquele prazer. O vício é isso, não é? Quem experimenta um vício, alguma coisa, né, uma cocaína, uma droga, ele quer procurar aquele prazer do primeiro que nunca mais encontra. Esse é do primeiro, certo? Sempre o do primeiro. Nunca será igual. Então, às vezes, por exemplo, um pai que agride, mas sabe aquele pai que bate, mas depois ele quer consertar e dar presente? Sim. O que a criança associa? Que é normal receber golpes para receber presente. Exatamente. O marido que bate nas mulheres, às vezes, nem sempre é assim, mas a maioria das vezes,
o cara, de alguma forma, ele não quer perder a mulher, ele realmente, entre aspas, né, fala que está arrependido, mas ele faz uma gracinha, ele faz uma outra coisa. Tem gente que fala assim, não, mas ele é tão bonzinho quando ele não tá bêbado. Mas quando tá bebendo, não é. Senhora, salga daí. Mas por que que a pessoa se submete àquilo? Por aquele prazer daquela experiência, O quê? na primeira vez que ela viveu. Aquela primeira experiência que houve uma coisa traumática, mas por cima daquilo teve uma recompensa. E a recompensa é maior do que o trauma. Hum. Aqui, ó. Na mente. Uhum. Poder batalha. Comida, Rosê, comida, Rosê. Por que que a gente come muito, Rosê? Porque é bom. É bom, comfort food. Comfort. Exato. Você tá mal, você tá triste, você põe um doce na boca, Ah. parece que você tá no céu. Isso é verdade. Mas aquilo tá te fazendo mal. Você sabe disso. O excesso que a gente tá falando aqui, né? Yes. Você sabe disso, mas você não consegue parar porque você quer prazer. Sabe o que Freud fala? Nós somos seres insaciáveis. É igual o id, o ego e o superego. O id é aquilo que a gente cresce com ele, a gente nasce com o id. Com o tempo vai se formando o eu devido ao ambiente, à limitação do pai e tudo. Depois vem um superego que vai te cortar, vai te poldar, fala, não, tem limite. Mas aí o eu, que é a nossa personalidade, fica no meio. O id só quer prazer, ele chorava, ganhava mamadeira, chorava, alguém dava banho, chorava, alguém pegava no colo. Ou seja, quando eu não estou satisfeito com uma coisa, alguém resolve o meu problema. Eu quero ser satisfeito. Só que quando você cresce, a vida te mostra que não é desse jeito. Ou seja, existe essa briga dentro de nós. Por mais que nós hoje somos adultos, o id está ali dentro de nós ainda. Eu quero prazer, eu não quero frustração. Quem quer frustração na vida? Ninguém. Ninguém quer. Mas quando eu passo uma frustração, mas eu sei que depois vem um docinho, eu vou aguentar. Eu vou me sujeitar. Eu vou aceitar. Essa é a nossa mente, meu amigo. Confusa. A gente não sabe por que a gente se submete a tanta coisa. Lógico que quando eu começo a trabalhar isso em terapia, eu começo a identificar esses pensamentos distorcidos, esses posicionamentos e comportamentos errados, eu começo a colocar eles no lugar deles. Entende? Eu falo, não, mas espera aí, isso está errado. Isso aqui não é correto. Então eu começo a trabalhar, então a minha mente vai começando a recriar um novo sistema dentro dela. Por isso que na terapia eu converso muito, não sei se você lembra desses detalhes, que eu falo quando a pessoa não tem controle sobre o pensamento. Ela não tem. Mas você tem controle de como esse pensamento vai te afetar. Sim. Eu posso pensar que eu não sirvo para nada. Isso é um pensamento que talvez o pai falava com... A gente estava falando dos pais aqui, eu sabia que tinha uma coisa legal que eu queria falar. O pai, esse menino não vale nada. Esse menino não serve para nada. O menino... E a criança cresce com aquilo. Então ele cresce achando que ele não presta para nada. Sim. Então quando a gente começa a trabalhar isso em terapia, a gente mostra que isso não é real. Certo. Né? Mostra os valores dele hoje, as conquistas dele hoje, né? O que ele pode fazer, o que ele pode melhorar. Mas aí, quando o pensamento vier, não, eu não sou capaz, eu não presto, eu não faço, não valo nada, é naquele momento que você tem que falar assim, peraí, isso tudo na sua mente, você reagindo ao seu pensamento, isso não é verdade, isso não é verdade sobre mim, eu não vou aceitar isso mais, e com o tempo, você vai ganhando mais resistência e a sua mente vai conseguindo trabalhar de uma forma diferente, com a outra visão em relação a si mesmo. Isso é como trazendo para frente e usando. Exato. Você volta lá e ressignifica, né?
coloca uma nova roupagem naquela situação que você passou para você viver um novo na sua vida. Então, a terapia ela é fundamental na vida de qualquer pessoa. Não é a pessoa que está só em problema ou em dificuldade. Talvez você está reagindo o tempo todo na sua vida devido a algo lá atrás que você não soube trabalhar. Que você vai saber quando você estiver em terapia e você vai mudar aquilo que talvez você não goste em você mesmo. Certo. Muito bom, pastor. Muito obrigado. Nada. Eu tenho uma pergunta para fazer, mas você já falou sobre Deus, como ajudou você. Que você deixaria para os homens que vão assistir? Que mensagem você deixaria para os homens que vão assistir este bate-papo? Primeiramente, você não está sozinho. Você não está sozinho. Ouçam isso que eu estou falando. Um dos grandes problemas nossos, dos homens, é achar que está sozinho. Achar que não pode ser emocional, que não pode chorar, que não pode sentir. Você precisa entender que sozinho você não vai conseguir. Você precisa de ajuda. Está eu aqui como exemplo, está aí o Rosé como exemplo, pessoas que entenderam que precisam de ajuda e estão sendo ajudados. Então, nada acabou, não é porque você falhou, não é porque alguém falhou com você, que a sua vida não tem valor, que a sua vida não presta, que você não presta. Não. Tudo passou, ficou para trás, como diz a palavra de Deus, né? Tudo que passou foi jogado lá para trás. O que vai valer daqui para frente? Qual é a sua posição que você vai fazer com a sua vida daqui para frente? Então, você tem pessoas que podem te ajudar, existem igrejas, né, que vão te ajudar, pastores que vão te aconselhar, obreiros que vão te aconselhar, existem profissionais da área da ciência, psicólogos, terapeutas que vão poder te ouvir sem você ser julgado, sem você ser discriminado, sem você ser aquilo que você fala, né? As pessoas têm medo de falar porque vai contar para o outro, né? O psicólogo ele não pode, porque ele tem essa questão da lei de não falar aquilo que o paciente fala para ele. Então você pode falar à vontade, com tranquilidade, não tem julgamento. Você não vai, sua história de vida não vai ser contada por aí pela vida. Então procure ajuda, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. Eu estou com 51 anos, né? Vivi meus 40 e poucos anos debaixo de uma sombra, debaixo de algo difícil, até mesmo vivendo um reflexo de algo que eu não sabia o que era. Então, quando eu procurei ajuda, eu hoje tenho uma visão totalmente diferente que eu tinha tempos atrás. Por quê? Porque eu estou trabalhei as minhas questões e continuo trabalhando com um olhar diferente, né? Hoje eu não sou aquela pessoa vitimista, todo mundo está contra mim, eu sou aquilo, eu não sou aquela pessoa que carrega aquela culpa porque eu não sou culpado daquilo que fizeram comigo lá atrás, né? Eu sei que infelizmente, né, mesmo como filho de Deus, servo de Deus, eu era criança, mas meus pais evangélicos, Deus permitiu de alguma forma eu passar por aquele abuso. Mas nunca é tarde para recomeçar. E Deus está sempre de portas abertas para poder entrar no seu coração, mudar a sua história, trazer paz onde nunca houve paz, né? A paz de Cristo, ela excede todas as coisas. Então, se você ainda não tem Cristo no seu coração, eu te falo, comece por aí. Esse é um grande passo que você vai dar, permitir que Deus entre no seu coração. Mas entenda, estou falando para você abrir seu coração para Deus. Você vai procurar uma igreja que vai te ajudar. Mas não olhe para homens, não olhe para instituição. Olhe para Cristo. Cristo é o nosso Salvador. O homem decepciona, mas Cristo não. Então procure alguém para te ajudar. Não ande sozinho. Você não está
acabou, não acabou. Tudo pode mudar. Amém, 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 amém. Muito obrigado, obrigado. Vamos De completar nada, uma né? frase que eu escrevi aqui, a ver se tem sentido. O homem que camina com Deus precisa lembrar que. Você pode completar essa frase, pastor? O homem que caminha com Deus Precisa precisa. lembrar que. Perdi, fala de novo. Precisa lembrar que. Que ele não está sozinho. Eu acho que essa é a primeira, porque a gente tende a pensar que não está sozinho. E existe na Bíblia lá várias vezes, dizendo, eis que estou contigo, né? O tempo todo, homens de Deus que se acharam sozinhos, né? Por exemplo, Elias, né? Uhum. Elias, Eliseu, acharam sozinho. Deus estava o tempo todo com eles, né? Não é porque Deus não está gritando que ele não está lá do seu lado. Então, Certo. não está sozinho. Existe um Deus que te ama, que está contigo. Muito obrigado, pastor. Obrigado por o tempo que você tem se disponibilizado para conosco. Obrigado por compartilhar mais sobre a sua história. Gente, eu vou deixar os dados do pastor e psicólogo, mas melhormente, se você precisar de alguma ajuda, podem me enviar uma mensagem para comunicá-lo com o pastor e o psicólogo. Pastor, um forte abraço, muito obrigado e com certeza, antes do a primeira mão vai ser aqui, a primeira mão do livro, que Ai, depois, Joé. se Deus quiser, assim, Deus permitiu, viu? Amém, amém. Eu agradeço, meu amigo, o seu tempo também. Mais uma vez quero parabenizá-lo, né, por esse trabalho. É árduo, é difícil, mas os frutos quem dá é Deus, Amém, amém. né? Primeiro as raízes têm que se fixar na terra, né, Sim, sim, para sim. ver os frutos. É, Então você tá colocando as suas raízes, está fortalecendo as suas raízes. Eu tenho certeza que homens serão alcançados, abençoados, né, pela sua vida, que Deus te dê cada dia mais sabedoria, saúde, né, para você continuar fazendo esse trabalho e olhando sempre para Ele, nunca olhando para o homem, o que o homem vai falar, deixou de dizer. Continue trabalhando, porque Deus está no controle e vai fazer muito mais. E quando o livro sair, pode ter certeza, nós vamos falar aqui. Também sou um coautor do livro com meu irmão, pastor Hélio, O Filtro Invisível, que fala muito sobre isso. Quando sair também, a gente fala sobre ele. caramba, caramba, que bom, que bom, que bom. Então, pastor, muito obrigado. Gente, a gente se vê no próximo programa. Muito obrigado, viu? Até a próxima.